Desejamos cumprimentar a todos os nossos amados irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos no nosso primeiro trimestre de 2025, que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Eu sou o pastor Tomé Picanço, seja muito bem-vindo, que Deus venha te abençoar com esta lição. Nós já estamos na lição de número 7, que traz como tema as naturezas humana e divina de Jesus. Primeiro ponto, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Segundo, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Terceiro ponto, o perigo dessas heresias. Estamos no tema falando sobre a dupla natureza de Cristo, as naturezas humana e divina de Jesus. O texto áureo diz assim: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo de número 5. Verdade prática. Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. A leitura bíblica encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, e também na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Romanos, capítulo 1, versículo de número 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem, queridos, nós vamos falar um pouco hoje sobre essa dupla natureza de Jesus Cristo. Nossa introdução, gostaríamos de citar um texto sagrado que revela, mostra para nós esta dupla natureza. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus, aqui está a divindade do Senhor Jesus, Deus se manifestou em carne, e aqui está a sua humanidade. Deidade e humanidade juntas numa única pessoa. Foi justificado no Espírito, continua o texto, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Nesta lição, queridos, estudaremos a dupla natureza de Cristo, a divina e a humana. O Deus que se manifestou em carne. Discorreremos sobre as principais heresias contrárias ao ensino doutrinário da natureza cristológica, tanto o nestorianismo como o monofisismo. São duas heresias que nós vamos trabalhar hoje nessa lição, bem como também os perigos dessas heresias que ainda permanecem na atualidade com uma nova roupagem.
Primeiro ponto da nossa lição da dupla natureza de Jesus. O ensino bíblico desta dupla natureza de Jesus. Descendência de Davi segundo a carne, vamos falar um pouco da sua humanidade. Declarado Filho de Deus em poder, falaremos da sua deidade, da sua divindade. E o antigo hino cristológico, está trancado na Bíblia, no livro de Filipenses, capítulo de número 2. O ensino da dupla natureza de Jesus revela que ele é um ser teantrópico. Esse termo foi cunhado para descrever e ou definir a natureza dúplice de Cristo Jesus como sendo verdadeiro Deus, Theos, Deus, e verdadeiro homem, Anthropos, que é homem. Então, esse termo teantrópico indica ser um ser de dupla natureza. Natureza divina, Theos, e natureza humana, Anthropos. O termo técnico, nós temos um outro termo técnico teológico para retratar sobre a dupla natureza de Cristo, é também a união hipostática. É usado em teologia para se referir à forma como Deus e a humanidade estão unidos. Louvado seja Deus em Jesus Cristo, na pessoa de Cristo. Não é possível, porém, entender o mistério dessa união hipostática sem antes entender um outro mistério, que é o mistério da encarnação. Então, para entendermos essa união hipostática, precisamos compreender o mistério da encarnação. Para isto, temos aqui a descendência de Davi, segundo a carne, aonde a Bíblia está mostrando para nós que o nosso Deus se fez homem. Veja bem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo de número 14. No versículo 3 do mesmo capítulo, a Bíblia está se referindo a Jesus como Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo, que é Jesus, o Logos divino, se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. E João disse, vimos a sua glória. Essa expressão, e o Verbo se fez carne, significa que ele veio como homem, assumindo a natureza humana em toda a sua completude, identificando-se com o gênero humano, possuindo corpo, conforme nós vimos em João capítulo de número 2, onde ele fala do templo do seu corpo, que os sacerdotes e fariseus e o povo da terra iriam tombar, e ele iria levantar, né, ao terceiro dia. Nós vemos que Jesus tem uma alma e um espírito que ele mesmo entregou ao Pai lá na cruz do Calvário. Então, nós vemos que o Senhor Jesus foi um homem, e continua sendo um homem. O homem Jesus, que, segundo Paulo, está intercedendo por nós. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Louvado seja Deus. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus, obviamente, quando retrata em Romanos capítulo de número 1, versículo de número 3, e diz acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, ele está se referindo aos seus ancestrais, né? Nós vemos em Mateus, por exemplo, a genealogia de Jesus, a começar como filho de Abraão. Nós vemos a genealogia em Lucas também, né? E o Senhor Jesus ali é revelada toda a sua descendência biológica. Então, está se referindo a isto. Ele veio de uma família humana. O nome do seu pai adotivo era José, o nome da sua mãe era Maria. E nós vemos que eles moravam e viviam, eram descendentes da cidade de Belém, da Judéia, e viviam, portanto, né, ali na Galiléia, viveram muito tempo em Nazaré, criaram Jesus em Nazaré, né, tiveram outros filhos, homens e mulheres, ali em Nazaré da Galiléia, e tinham vizinhos que o conheciam, né? Ele não é o filho do carpinteiro. Então, Jesus ele veio de uma família humana, de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Mateus capítulo 1, versículo 1, já citamos essa genealogia aqui, citamos novamente, para mostrar para nós
que o nosso Jesus veio da descendência de Davi segundo a carne. E isso está falando da sua humanidade. O Senhor Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 20 e Lucas capítulo 1, versículo 25. Eis o elo humano e divino, as duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus se manifestando em carne. É aquilo que o próprio anjo revelou para Maria, né? E ele será chamado de Emanuel, Deus presente conosco. Louvado seja o Senhor Jesus. Vimos a humanidade do nosso Cristo, né? E ele descendeu de Abraão, descendeu, né, da linhagem de Davi, da descendência de Davi. E agora vamos ver a sua natureza divina, a sua deidade, declarado Filho de Deus em poder. Diz Romanos capítulo 1, versículo de número 4, segundo o Espírito de santificação. Aqui nós vemos a deidade do Senhor, essa declaração na qual o próprio Deus fez de seu próprio Filho, em Deus em poder. Mas do Filho diz, ó Deus, referindo-se ao Filho, o escritor aos Hebreus declara dizendo, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para sempre ou eternamente. Amém. Romanos 9, 5. Queridos, todas essas expressões indicam a divindade de Jesus. Indicam que ele é divino e ele é Deus conosco, que ele é o Emanuel. Além dessas, ainda temos muitas e muitas outras, e eu gostaria de citar apenas mais uma, que diz desta maneira, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. Aqui está a divindade de Jesus, e o apóstolo João atesta isso no seu evangelho. Se Jesus não fosse Deus, ele não poderia salvar, e ele veio para nos salvar. Se Jesus não fosse Deus, ele não poderia ser adorado, e ele recebeu adoração, e recebe adoração, porque ele é Deus. Se Jesus não fosse Deus, ele não poderia de forma nenhuma nos dar a vida eterna. E ele veio para nos dar a vida eterna. Ele é Deus em essência, natureza e poder. Por isso que ele é declarado Filho de Deus em poder. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós vemos aqui o antigo hino cristológico, de Filipenses capítulo 2, versículo do 5 ao 7, que diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, e aqui essa expressão forma, no seu original, indica que ele é imutável. Ele é imutável, ele não mudou, ele continuou o mesmo Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Este texto está dizendo que, embora sendo Jesus Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante o seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não considerava isso uma usurpação. É isso que o texto está dizendo. Paulo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação. Antes, porque ele é o Deus verdadeiro. Aleluia. Nós vemos que o apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humanas, quando fala que ele subsistiu em forma de Deus, que sendo em forma de Deus, e também, ao mesmo tempo, nós estamos vendo o apóstolo Paulo declarar aqui que ele também fez-se semelhante aos homens, ele se fez homem, ele encarnou, ele tomou a forma humana. A Bíblia nos diz em Colossenses capítulo 12, versículo de número 9, porque nele, em Cristo Jesus, nele,
habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está dizendo para os Colossenses que o homem Jesus é plenamente Deus, sem deixar de ser homem. Bendito seja o Senhor Jesus para sempre. Nós vamos partir para o nosso segundo ponto da nossa lição de hoje, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Nós vemos aqui quem foi Nestório, o nestorianismo e o monofisismo, essas heresias que tentaram combater contra o ensino bíblico, como já vimos, da dupla natureza de Jesus. Pelo menos duas heresiarcas se destacam nesse tema das duas naturezas de Cristo, tanto Nestório como Eutico ou Eutiques. Esses dois homens eles foram expoentes e propagaram a heresia, tentando combater a dupla natureza de Jesus. Quem foi Nestório? Ele foi um monge oriundo de Anatólia, que se tornou arcebispo de Constantinopla entre 10 de abril do ano 428 e 22 de junho do ano 431. Baseando-se nos ensinos da escola de Antioquia, seus ensinamentos que incluíam uma rejeição ao já tradicional uso do título Teotocos, que é Mãe de Deus, nós vamos ver daqui a pouquinho para a Virgem Maria, o colocaram em conflito com outros importantes membros do clero da sua época. E nós temos aqui, notadamente, um dos que combateram muito contra Nestório, que foi o Cirilo de Alexandria. Este mesmo acusou Nestório de praticar heresia. Nestório discordava do título dado a Maria como Mãe de Deus, em grego Theotokos, literalmente portadora de Deus. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo Mãe de Deus, acabou tendo êxito, acabou se mantendo, permanecendo, e era exatamente o que Cirilo de Alexandria ele divulgava, ele defendia. Além dessa discordância, Nestório ensinava que Jesus possuía duas naturezas, uma divina e outra natureza humana, porém distintas. E foi por causa dessa ideia que Nestório passou para a história como um heresiarca. Acreditava que em Cristo há duas pessoas ou naturezas distintas, uma humana e outra divina, completas de tal forma que constituem dois entes independentes. A sua crença tornou-se a base para o nestorianismo. Então nós vemos aqui que o Nestório acabava ensinando essa dupla personalidade, eram duas identidades, eram duas pessoas independentes, quando na verdade é uma única pessoa, louvado seja Deus, que é Jesus, com dupla natureza, unidas diante de Deus, a natureza humana e a natureza divina. Nestorianismo. Como já vimos, o nestorianismo, que veio de Nestório, discordava do título dado a Maria como Mãe de Deus. Já falamos que sim, biblicamente, teologicamente correto. Por quê? Porque Maria, ela foi mãe de Jesus Cristo, o homem. Porque Deus é eterno, subsiste eternamente. Louvado seja Deus. Afirmava que havia duas pessoas, a divindade humana, vivendo juntas, e a divindade divina. A divina e a humana, desculpe, vivendo juntas em Jesus. Eram duas pessoas. Quando nós afirmamos que é duas naturezas em uma única pessoa. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Então, nós vemos aqui que esse era o pensamento dos nestorianos. Era isso que acontecia, eram duas pessoas. Então, esse pensamento é um pensamento que se
entrelaçava, né? Entrelaçava. E isso é perigoso, porque, segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso em 431, e foi condenada por esse concílio, que declarou herege e o imperador o exilou. Então nós vemos que o que o nestoriano pregava era exatamente duas pessoas independentes. Então a Bíblia mostra para nós uma única pessoa chamada Jesus. E a Bíblia revela para nós que nele, na pessoa de Jesus, existe, vive, reside a natureza divina e a natureza humana em uma só pessoa. Monofisismo. Monofisismo é o termo que vem de duas palavras gregas. Monos, único, e physis, natureza. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgada. Aqui o monofisismo fala que é uma única natureza. Não é a natureza nem divina e não é a natureza humana. E elas se amalgamadas, elas são amalgamadas, ou seja, entrelaçadas, ou seja, fundidas. E aí não é nem a divina, não é a humana, porque a humana acabou sendo absorvida pela divina. Eutico, ou Eutiques, seu principal expoente, dizia: as naturezas de Cristo não são divina nem humana. Então nós vemos aqui que Eutiques foi um monge de Constantinopla que fundamentou a heresia do monofisismo. Eutiques negava que Cristo, após a encarnação, tinha duas naturezas perfeitas. Eutiquismo, ou monofisismo, que defendia que as naturezas humanas e divinas de Cristo foram fundidas em uma nova natureza única, mono. Sua natureza humana teria sido dissolvida como uma gota de mel no mar. Essa doutrina ela foi condenada pelo Concílio de Calcedônia por ensinar essa heresia no ano 451. Então nós vemos que o eutiquianismo ou monofisismo era o ensino herege de uma única natureza, e que a natureza humana, após a encarnação, ela foi absorvida, tornando sopente a natureza divina. O que não é verdade, porque a Bíblia mostra Jesus como homem, dormindo, comendo, vivendo todos os traços humanos, crescendo em sabedoria, conhecimento, estrutura física. Tudo isto a Bíblia nos mostra sobre o homem Jesus, e que não foi absorvido após a encarnação. Pelo contrário, era a pessoa de Jesus humana, detendo a sua natureza humana, a sua personalidade humana e a sua natureza divina, a sua deidade. O Concílio de Calcedônia, afirmando que Cristo é o eterno Filho de Deus, o Concílio diz que se fez conhecer em duas naturezas sem confusão, ou seja, sem mistura, que era o que o monofisismo e o nestorianismo pregava, uma confusão, uma mistura das duas naturezas, imutável, indivisível, e tanto o monofisismo quanto o nestorianismo pregava essa divisão, né, de natureza, sem separação. Eles pregavam essa separação de duas naturezas independentes, quando, na verdade, as duas naturezas estavam em uma única só pessoa, sendo as diferenças entre as naturezas de maneira nenhuma removidas por causa da união, que o monofisismo pregava que uma das naturezas fora absorvida pela outra, a divina absorvia a humana, mas as propriedades de cada natureza sendo preservadas e aglutinadas em uma pessoa e uma substância, não dividida ou partida em duas pessoas, mas apenas um e o mesmo Filho unigênito, divino Verbo, Senhor Jesus Cristo. Com esta declaração, tanto o nestorianismo como o monofisismo foram rejeitados em Calcedônia. Essa declaração fala a respeito das duas naturezas de Cristo em uma só
pessoa. A encarnação do Verbo não é uma conversão, não. Não, tampouco é uma transmutação de Deus em homem ou de homem em Deus. Não. A distinção é precisa entre a natureza. O Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus, tinha a natureza, possui a natureza divina e a natureza humana. O Deus homem é resultado da encarnação. Trata-se de uma só pessoa com duas naturezas, humana e divina. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. Então nós vemos aqui esta união hipostática, nós vemos aqui Jesus como ser antrópico, aonde existe a dupla natureza, a divina, a humana. Louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre. Então caiu por terra toda essa falácia, né, que levou a uma disputa muito grande nos primeiros séculos da Igreja. E que hoje não está sendo diferente. Na atualidade, essas heresias, elas também se manifestam. O perigo dessas heresias na atualidade. Nós vemos aqui os monofisistas, nós vemos o esquinoticismo, nós vemos aqui a mariolatria. Como já vimos, os monofisistas são grupos que defendiam a doutrina de que Jesus Cristo possuía uma só natureza. A natureza divina absorveu a natureza humana, e, portanto, era só a natureza divina que existia. Então, com isso, eles pregavam que Jesus não era nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Porém, em Filipenses capítulo 2, como nós já vimos, no versículo 5 a 7, a Bíblia diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então nós vemos aqui o Deus se fazendo homem. Sendo em forma de Deus, se fez em forma de homem. A dupla natureza existindo em Jesus Cristo. Quenoticismo, do verbo grego kenon, significa esvaziar. Filipenses 2,7. Essa doutrina afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos, quando na verdade Jesus esvaziou-se das suas prerrogativas. E sendo em forma de Deus, ele se fez em forma humana. Ele não se esvaziou dos seus atributos, porque eles se manifestam na vida terrena de Jesus. Ele se esvaziou da sua prerrogativa. Né? Ele não teve a presunção de ser chamado de Deus. Não. Ele, como homem, fez a vontade do Pai. Ele abriu mão da sua vontade, ele abriu mão do seu querer para exercer a vontade de Deus. E esta é uma também das exigências que ele faz para nós. Se qualquer um de nós quisermos ser discípulos de Jesus, nós também precisamos abrir mão da nossa vontade para que a vontade do Senhor Jesus se faça real e presente na nossa vida. Se nós não abrir mão da nossa vontade, se nós não renunciarmos a nós mesmos, a Bíblia diz que nós não podemos ser discípulos de Jesus. Porque ele, sendo filho de Deus, ele abriu mão dessa prerrogativa para viver a vontade exclusiva do Pai. O quenoticismo é uma corrente cristológica que interpreta o esvaziamento da vontade de Jesus como um ato de autoaniquilamento, desculpa. Então, eles apregou que Jesus perdeu todos os atributos, tudo. Ele aniquilou-se. Ele não teve nenhum poder, nada. Ele largou tudo, ele deixou tudo, ele esvaziou de tudo. Quando a Bíblia Sagrada mostra que ele
Ele renunciou por um pequeno momento a sua vontade e o seu querer para fazer a vontade do Pai. É aí que mostra a sua missão como Filho de Deus aqui na Terra, de morrer pelas nossas vidas. O conceito de que nós está presente no Novo Testamento e é definido como o esvaziamento da vontade própria de uma pessoa para aceitar o desejo divino. Porque noticistas interpretam a passagem da Epístola aos Filipenses como se o Filho de Deus se despojou da sua natureza divina, tornando-se puramente homem. É nisso que eles acreditam, quando na verdade não foi isso que aconteceu. O Senhor, ele, sendo Deus, ele se fez homem, sem perder a essência e a natureza divina. Elas permaneceram juntas na pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus. Mariolatria. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mateus 1,16. O catolicismo romano adotou o termo mãe de Deus, Theotokos, que foi defendido por Cirilo de Alexandria contra Nestório, e nós já declaramos aqui que teologicamente, biblicamente, Nestório estava correto, né? Confrontando esse termo que foi um pensamento antibíblico, completamente antibíblico, que se desenvolveu na teologia através de Cirilo de Alexandria, e que naquele tempo logrou êxito pela popularidade de mãe de Deus. E também, nos dias de hoje, permanece esta mesma popularidade. Já declaramos que Maria foi mãe do homem Jesus. Ela foi mãe do menino Jesus, mas não do Deus. Jamais. Alguns dizem que, se aceitarmos que ela foi mãe de Jesus, temos que aceitarmos que ela foi mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus, verdade, mas Maria não é Deus. Então, o que nós vemos aqui é que ela dela nasceu Jesus, o homem, chamado Cristo, Messias, o ungido para Israel, o ungido de Deus. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Maria, ela se coloca como serva. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Lucas 1,38. Então Maria não é a mãe de Deus. Maria é serva do Senhor. É diferente. É muito diferente. Ela mesmo se expressa diante do anjo dizendo: eis aqui a serva do Senhor. Em nenhum momento ela declarou-se como mãe de Deus. Maria não foi declarada mãe de Deus em poder, mas do Filho foi. O Filho foi declarado Deus em poder. Filho de Deus foi declarado em poder. Então nós vemos aqui esse pensamento completamente antibíblico, que não há respaldo bíblico para declarar que Maria é a mãe de Deus. Como ela mesma se declarou, ela é uma serva de Deus, uma serva autêntica, uma serva fiel, uma serva leal, que cumpriu a vontade de Deus. Ela mesma disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo para sempre. Concluímos então com um texto bíblico que diz: e dará à luz um filho, e chamará do seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aqui está a dupla natureza de Jesus. Jesus Cristo é plenamente Deus
e plenamente homem. Isto é, duas naturezas em uma só pessoa. Essa é a união hipostática. Esse é o nosso Deus Jesus, o ser teantrópico, aonde reside nele a dupla natureza, a divina e a humana. Que Deus venha abençoar grandemente aos meus irmãos com esta lição. Que o Senhor Jesus traga a edificação espiritual para a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Até a nossa próxima lição.